Globalização e Cidadania, por Pedro Dalari. Bom dia, professor Pedro Dalari. Professor, o mundo não fala em outra coisa a não ser coronavírus. O mundo parou por causa do coronavírus, professor. O que o senhor tem a dizer sobre isso? O coronavírus vem se disseminando pelo mundo e este é o grande tema que mobiliza a atenção da opinião pública no mundo inteiro. O vírus, esta nova modalidade de coronavírus, causa a doença que, com base em critérios técnicos, foi batizada de Covid-19. Os números relativos a pessoas infectadas pelo coronavírus e que têm a Covid-19 são muito expressivos. Na segunda-feira passada, dia 16, segundo dados da Organização Mundial de Saúde, já eram mais de 170 mil pessoas infectadas em 151 países do mundo. O número de mortos alcançava a casa de 6.500 pessoas. Certamente, em poucos dias, a doença vai alcançar todos os cerca de 190 países do mundo. No Brasil, no dia 16, eram 234 casos e, até então, felizmente, sem nenhuma morte. É evidente que no mundo globalizado, em função da qualidade, da integração internacional, dos meios de transporte, da circulação intensa de pessoas, que a doença se propaga muito rapidamente. E isto faz com que o enfrentamento da doença e de sua causa deve ser feito a partir de diretrizes globais. Não é por outra razão que o protagonismo nesse momento tem sido da Organização Mundial da Saúde, justamente a organização multilateral, ou seja, que reúne países do mundo inteiro, responsável por boas práticas, por diretrizes científicas que sejam as mais adequadas para se lidar com essa situação. Mas e o fechamento de fronteiras que tem sido decidido por alguns países para evitar a circulação internacional, não é, de pessoas que poderiam estar portando o vírus? Não seria uma prova de que é melhor que não haja integração internacional? Não me parece. O fechamento de fronteiras é uma medida temporária e destinada a tentar evitar a circulação do vírus e que equivale a medidas de restrição que têm sido adotadas internamente nos países, como a proibição de grandes eventos. E isso é possível, professor? No mundo, não é possível se isolar completamente os países e as sociedades. Tanto é verdade que, em épocas anteriores, já houve eventos sanitários, ou seja, de saúde, de grande alcance que tiveram um impacto enorme. A peste negra na Idade Média levou à morte de mais de 100 milhões de pessoas na Europa e na Ásia, cerca de 20% da população mundial da época. Mais recentemente, a gripe espanhola, entre 1918 e 1920, matou 40 milhões de pessoas em todo o mundo, 5% da população mundial. Na gripe espanhola, no começo do século passado, no Brasil foram 35 mil os mortos, inclusive o então presidente da República, Rodrigues Alves, que morreu em 1919. O que é preciso é reforçar no mundo globalizado a integração internacional para que haja uma rápida reação articulada globalmente para se lidar com esse tipo de situação como esta gerada pelo coronavírus e pela Covid-19. Somos todos seres humanos de um único e mesmo planeta e assim temos que lidar com os problemas do mundo. Este foi o professor Pedro Dalari que falou com Marcelo Horenberg para a Rádio USP. Globalização e Cidadania, por Pedro Dalari. Ética e Política, por Renato Janine Ribeiro. Professor Janine, como a ética ou a falta dela pode influenciar uma sociedade diante de uma pandemia como o coronavírus? Nós já estamos bastante bem informados sobre a presente pandemia, o coronavírus. Sabemos que a melhor atitude a fazer é evitar o contágio, evitar
que ela se multiplique, evitar que ela saia absolutamente do controle. Nós temos um número de hospitais, um número de médicos, um número de tratadores que é finito, que é limitado, e a capacidade de expansão dessa doença é muito grande e pode ser que pessoas que se salvariam em condições normais, fosse menor o número de doentes, morram simplesmente porque não sejam tratados ou porque ela se conjugue com doenças pré-existentes. E então, em função disso, as medidas foram bem claramente definidas. Fique em casa sempre que possível, evite aglomerações, não toque outras pessoas, lave as mãos o tempo todo, bem, com água e sabão. Não são medidas tão complicadas de fazer, porém isso acaba se defrontando em alguns problemas específicos. O primeiro grande problema é evitar a transmissão da doença é sim um dever ético. Então, toda pessoa que podendo sai às ruas, se mistura com outras, faz o que não deve, aumenta o risco de contágio, toda essa pessoa está fazendo uma coisa, não vou medir as palavras, indecente, errada. As pessoas deveriam evitar fazer isso o máximo possível. E por que deveriam evitar? Para evitar a expansão da doença e para permitir também que essa pandemia passe logo. Isso traz algumas consequências práticas que é importante frisar. Existem trabalhos que podem ser feitos de casa, é chamado home office. Muita gente está aderindo a isso por vontade própria, decisão do empregador, etc. Existem trabalhos que podem ser suspensos, aulas, outras atividades têm sido suspensas. Agora, tudo isso tem um custo, que não é um custo simplesmente de dinheiro. Por exemplo, se não vai haver aula para não haver uma aglomeração muito grande de alunos, então é evidente que os pais vão ter que cuidar, e vão ter que cuidar não no sentido de todos os pais da rua darem para uma única pessoa essa responsabilidade, caso que aumente a chance de contração de doença, mas no sentido de cada um cuidar dos seus. Isso significa que vai haver uma queda de renda. Vai haver pessoas que vão deixar de ganhar dinheiro durante um certo tempo, pessoas vão ter despesas durante um certo tempo. Por isso mesmo é importante que a coisa passe logo, que nós estejamos preparados para, em vez de aumentar o número de casos, diminuí-los. Também é importante levar em conta as pessoas que trabalham nas suas casas. Você tem empregada, você tem faxineira, você tem pessoas que vêm à sua casa para trabalhar e vêm de condução pública. A condução pública tornou-se um vetor muito grande de condução disso. Evite, dispense as pessoas, remunere, faça que elas tenham chance de viver, porque elas provavelmente precisam do dinheiro mais do que você, mas evite fazer isso, porque não faz o menor sentido ético eu me proteger às custas da doença de outra pessoa. Especificamente sobre o Brasil, como o senhor avalia a postura do governo federal, da comunidade científica, das empresas e da população frente à pandemia? A atitude não só do presidente da República, mas de muitos outros que têm nessa situação promovido festas, feito grandes reuniões, etc., tudo que se pode dizer é irresponsável. Nada justifica que alguém que ocupa a presidência da República dê um péssimo exemplo, que essa pessoa coloque em risco contra a doença, a vida das pessoas. Nada justifica que uma emissora de TV, a CNN, faça uma festa de lançamento com 1.300 pessoas. Nada justifica. Eu devo dizer a vocês, não só nada justifica, como são atitudes condenáveis. E nós devemos deixar claro que condenamos esse tipo de atitude. O professor Renato Giannini Ribeiro conversou comigo, Valéria Dias, para a Rádio USP. Ética e Política, por Renato Giannini Ribeiro. Reflexão Econômica, por Luciano Nakabashi. Professor, qual a sua opinião sobre o apoio do presidente Bolsonaro às manifestações contra o Congresso e o Judiciário? Tudo bem, Gabriel? Então, essa decisão do presidente de ter apoiado as manifestações contra o Congresso, contra o Judiciário, e que só deu uma pausa pelo problema do coronavírus, né? O próprio presidente veio em rede nacional falar para que as pessoas não saíssem, mas no dia, no domingo, ele acabou indo lá, desceu e cumprimentou os manifestantes, tirou fotos e ainda pediu para a população apoiá-lo na administração, que ele precisava desse apoio da população para poder governar o nosso país.
Eu vejo como uma atitude beligerante do presidente, apostando nessa força do eleitorado para conseguir reverter a falta de um apoio que ele gostaria, da forma que ele gostaria de ter do Congresso, sobretudo da Câmara dos Deputados e do Senado. Mas não é assim que as coisas funcionam. Ele está num papel da principal figura política do nosso país, e ele que já teve tanta experiência no Congresso, deveria saber mais do que ninguém dessa necessidade de conversa, necessidade de, em alguns momentos, de saber ceder às demandas que existem, porque não só ele foi colocado pelo voto, mas todas as pessoas que estão ali na Câmara, né, todos os deputados e senadores, eles também foram colocados ali pelo voto. Eles têm a mesma legitimidade que o presidente. E no papel dele não cabe esse tipo de atitude. Ele tem que estar acima disso. Ele já está no poder pelo poder do voto. E o primeiro ano é aquele ano que o presidente tem mais prestígio em relação aos poderes, justamente por estar começando ali um ano sendo colocado pelo povo. Então ele tem todo aquele respaldo do voto que ele acabou de conseguir. E já no ano passado a gente viu muitos problemas em relação a essa articulação política do presidente para conseguir fazer as coisas para o nosso país. E quais são as consequências dessa conduta do presidente? Quando a gente olha esse presidente nesse tom beligerante, nesse momento específico do problema do coronavírus, que a gente ainda não sabe a dimensão desse problema, como que isso vai estar impactando a economia mundial, já vem impactando bastante, a gente está sentindo isso, as pessoas estão ficando apavoradas com a questão de pegar essa doença, né, de como que isso vai ter o efeito sobre ele, sobre seus familiares, sobre o mercado de trabalho, sobre a economia como um todo. Então tem pessoas físicas e jurídicas que estão ficando meio apavorados, né? A gente vê como que teve essa oscilação na Bolsa de Valores na semana passada, uma coisa que eu não me lembro de ter visto uma oscilação tão grande em uma semana na história brasileira, pelo menos recente, né? Então, é o momento do presidente estar realizando as coisas conjuntamente com os demais poderes, e nesse momento, sobretudo, com o legislativo, para acalmar a população, para tomar as decisões corretas. O Congresso tem se colocado à disposição em muitos momentos do presidente, é um Congresso mais alinhado à agenda de reformas, e mesmo assim o presidente não consegue tocar essa reforma. Então eu vejo uma aposta muito perigosa em chamar a população para dar um respaldo político, né, de força política para o presidente, uma estratégia muito arriscada no momento totalmente inadequado. Fora a exposição do próprio presidente nas manifestações, ele não sabe, né? Foi mandado um exame para a contraprova se o próprio presidente tem coronavírus. No momento delicado, ele está estimulando, né? Apesar de ter vindo em rede nacional no domingo, ele mostrou claramente esse apoio que ele estava dando para que a manifestação ainda ocorresse. Num momento extremamente complicado que as instituições, de uma forma geral, estão se precavendo para conter o vírus. E ele tem uma atitude duplamente irresponsável, tanto do ponto de vista da doença, e ele mesmo, que não tem certeza ainda se tem ou se não tem, saiu para cumprimentar as pessoas, e estimulando as pessoas a irem numa manifestação e comprando, fazendo uma aposta que é extremamente perigosa para a estabilidade dos poderes e, consequentemente, sobre a economia, né? Certamente isso vai ter efeitos relevantes no momento que a economia tenta engrenar e tem encontrado dificuldade, e o governo faz, em vez de tentar centrar, né, de conversar, ele faz uma estratégia muito mais perigosa. Eu sou Gabriel Soares, conversei com o professor Luciano Nakabashi, da FEA USP Ribeirão. Reflexão Econômica, por Luciano Nakabashi. Na cultura, o centro está em toda parte, por Martin Grossman. Professor, como o senhor vê esse tempo difícil e inesperado do coronavírus? Leila e ouvintes da Rádio USP. As águas de março trouxeram, além das intensas chuvas, um dilúvio de material que está sendo gerado para a internet e para, enfim, a mídia social, os e-mails, né, e a World Wide Web. Tudo a respeito do coronavírus, né, do Covid-19. Uma coisa é certa, essa situação ela é
tipicamente contemporânea e diz respeito à nossa situação globalizada. É um fenômeno que assola, então, todas as partes do mundo. Interessante que no meio de tanto material, de tanta informação, há uma plataforma em particular, que é da Microsoft, que é o Bing, que está gerando aí uma cartografia, mais uma vez em tempo real, que rastreia o Covid-19 no globo. Então é interessante que nós acessamos essa cartografia e podemos visualizar então esse caminhar, né, da China para o mundo desse coronavírus. Desde pequenas ilhas como as Seychelles, né, ou até o mesmo arquipélago do Havaí, diminutos países como Ruanda, né, há casos, né? Ruanda 5, né? Nova Zelândia 8, Havaí 4. Então uma coisa é certa, não podemos fugir do coronavírus, ele está em toda parte, ele é ubíquo e o que nos resta fazer é enfrentar. E como podemos enfrentar uma situação como essa, né? Não é um tsunami, não é um terremoto, não é um furacão, nem um tufão, é algo que nos cerca, né? E nos enfrenta também. O que mais o que me chama atenção é como essa nossa situação globalizada também corresponde a esse fenômeno. E como evitar este temor globalizado? Essa situação ubíqua, globalizada, não só do vírus, mas também da própria humanidade, claro que traz no seu bojo a angústia, a ansiedade, o temor, mas também possibilita a conexão tempo real entre cientistas nos vários cantos do mundo. Então, o que nos chama atenção nesse momento é que informações, dados, estatísticas, que a gente chama de Big Data, gerado então em diferentes localidades no mundo, estão sendo agrupadas para estudar o fenômeno e, claro, no desejo, seja da fabricação de uma vacina, né, seja no modo de suavizar ou diminuir, né, os impactos dessa pandemia. Então, o que é muito interessante é que estamos atuando como coletividade, não só mais ligados a uma cidade, de uma localidade, nem de um país, mas pensando numa ação conjunta, global, planetária. O professor Martin Grossmann conversou comigo, Leila Kiyomura, para a Rádio USP. Na cultura, o centro está em toda parte, por Martin Grossmann. Fique de olho, por Eduardo Rocha. Professor, os olhos dos idosos são diferentes? Um assunto que já tratamos aqui no passado, em diferentes doenças e na incidência de problemas oculares, é que, numericamente, os idosos são mais suscetíveis. Os idosos vão tendo, ao longo da vida, exposições ambientais, degenerações naturais, que fazem com que os mecanismos de funcionamento, de defesa e mesmo as estruturas dos olhos passam a envelhecer junto com eles. Ainda que se diga que os olhos são uma parte imutável da fisionomia do indivíduo, afinal, a conjuntiva branca, a cor da íris, geralmente não mudam da vida adulta para a velhice. Na verdade, os processos de defesa natural, desde os mecânicos, como a força do piscar, a espessura da pele e dos tecidos, o volume de secreção de lágrima, até os bioquímicos, passam por um processo de redução funcional. Da mesma forma, as estruturas transparentes, que são quase completamente transparentes, ao nascer e na infância, vão sofrendo um processo lento e gradual de opacificação. E por último, o processo neural de reconhecimento, registro e reconhecimento da imagem e processamento das ações diante das imagens também passa pelo envelhecimento e, assim, lentificação desse reconhecimento e das ações em resposta a isso. Isso afeta o comportamento da pessoa idosa? Sim, o comportamento da pessoa idosa é impactado pela redução da sua capacidade muscular,
as suas capacidades funcionais de maneira geral e também pela redução do processo funcional da visão. O indivíduo, na terceira idade, a pessoa passa a ter exigências em relação à luminosidade, ao contraste dos objetos, das cores, que são notoriamente diferentes da criança, do jovem e do adulto, mesmo saudável, mais jovem. Idosos, mesmo saudáveis, têm mais vulnerabilidade, maior dificuldade de cicatrização frente a traumas, frente a agressões e menor sensibilidade, notam com menos intensidade que o ambiente pode ser hostil, fumaça, calor e outras questões ambientais. Da mesma forma, o processamento da imagem e o seu reconhecimento pelo cérebro é mais lento. Os idosos preferem luz mais direcionada ao objeto de sua atenção. O excesso de luminosidade provoca espalhamento, já que os meios de transmissão dos olhos já não são tão transparentes, isso provoca confusão, espalhamento de luz. Da mesma forma, tomar decisões em movimento, em multidões ou em situações de movimentos complexos é mais difícil para o indivíduo a partir de uma certa idade. E o que podemos concluir, então, em relação a isso? O indivíduo se nota mais limitado de forma lenta, gradual. Dessa forma, se adapta às novas condições também de forma lenta. É normal que o envelhecimento tome algumas das funções que são vigorosas na juventude. O importante, o recado principal dessa conversa em relação ao envelhecimento dos olhos é que é necessário consulta periódica com o oftalmologista para distinguir, para separar o que é natural, gradual do envelhecimento e está em processo, então, de adaptação de problemas degenerativos que podem ser contidos, podem ser revertidos com o tratamento, com intervenção médica. Só a avaliação conjunta do indivíduo, o paciente, diante das suas escolhas, com o médico, identificando problemas onde é possível intervir com segurança, pode, então, fechar esse ciclo de diagnóstico de problemas, assim, de doenças que são mais frequentes na idade avançada e as maneiras de tratá-lo. Muito obrigado. Eu sou Rosimeire Talamone e nós acabamos de ouvir o professor Eduardo Rocha, da Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto. Fique de olho, por Eduardo Rocha. Decodificando o DNA, com Maiana Zates. Estima-se que 2 milhões de brasileiros tenham o transtorno do espectro autista. A condição está relacionada a dificuldades de comunicação e interação social. O diagnóstico precoce é essencial para tratar os sintomas. Na coluna de hoje, a professora Maiana Zates fala sobre um estudo liderado pelo Genoma que estudou genes ligados ao autismo. Hoje eu vou falar de uma pesquisa sobre uma condição que tem chamado muito a atenção internacionalmente, o autismo. O espectro autista pode variar desde um déficit cognitivo importante até pessoas que atuam muito bem em uma área específica. É a síndrome de Asperger, que afeta, por exemplo, a famosa ativista ambiental Greta Thunberg. A doutora Maria Rita Passos Bueno atende pacientes com espectro do autismo há cerca de 20 anos no nosso centro. E junto com a equipe, a professora Rita já atendeu mais de 1.000 famílias e tem realizado pesquisas importantes nessa área. A última foi publicada na super prestigiosa revista Molecular Psychiatry, o que certamente não é fácil, pois trata-se de um assunto altamente competitivo internacionalmente. E quando se trata de competir com os países desenvolvidos, não preciso dizer de quem é a vantagem.
O projeto começou quando Carina Grécia Oliveira, que hoje está no Instituto de Pesquisa Albert Einstein e é a primeira autora da publicação, era aluna de pós-doutorado da professora Rita. E desde que o projeto começou, vários novos genes responsáveis pelo espectro autista têm sido descobertos, e hoje são mais de 1.000 candidatos. A questão que o grupo queria responder é se, apesar do grande número de genes envolvidos, eles levariam ao mesmo tipo de alteração no funcionamento dos neurônios. Professora, como foi feita essa pesquisa? Para responder essa questão, foi usada a tecnologia que deu o prêmio Nobel a Shinya Yamanaka. Ele descobriu que seria possível reprogramar células da pele ou do sangue, as chamadas células iPS, para que elas voltassem ao estágio de células-tronco embrionárias e pudessem se diferenciar em qualquer tecido no laboratório. Então, junto com seus alunos, o laboratório da doutora Rita obteve células iPS de 12 pacientes com espectro autistas e que foram comparados com 6 controles normais. Essas células foram diferenciadas em neurônios no laboratório a partir da polpa de dente desses pacientes. E os resultados mostraram que a expressão de um grupo de genes importante para o funcionamento dos neurônios, transmissão de sinais e formação das sinapses que interconectam os neurônios estava aumentada. Ou seja, sua produção estava aumentada nos neurônios de autistas em comparação aos controles. E esses resultados corroboram estudos semelhantes feitos por outros grupos. Isto é, observou-se que a expressão desse grupo dos genes tem sido consistentemente encontrada como desregulada nos neurônios de pacientes autistas, sejam os produzidos em laboratórios ou os neurônios do cérebro de pacientes falecidos que foram doados para pesquisas. E segundo a doutora Maria Rita, é interessante também ressaltar que os neurônios produzidos em laboratório são muito mais parecidos com o do cérebro fetal do que com o cérebro adulto, o que mostra que as alterações relacionadas ao autismo já estão presentes mesmo durante o período gestacional. E é importante os pais de criança autista saberem disso, porque é muito comum que se citem culpados pela condição do filho. E me fala então qual é a importância desse estudo. Em primeiro lugar, esses resultados poderão ajudar no diagnóstico e prognóstico dos pacientes e também na identificação de novos alvos para terapias. E, finalmente, lembrar que, apesar de todas as dificuldades, ainda conseguimos produzir no Brasil pesquisas com impacto internacional. A professora Maiana Zatz conversou comigo, Fabiana Maris. Decodificando o DNA, com Maiana Zatz.